Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade à nossa jornada de 40 dias e estamos apenas no 8º dia da nossa jornada de estudos do livro Administração Eficaz, né? Cadê aqui? Isso, Administração Eficaz. É um livro que tem abençoado a gente, né, esses dias, com o estudo de cada capítulo que nós trazemos aqui para você, tem sido uma bênção para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento em fidelidade, né, a Deus e fidelidade à sua obra também, né. Seja muito bem-vindo, você que está aqui, mais uma vez, aqui acessando a nossa transmissão, acessando, o nosso vídeo. Louvado seja Deus por sua vida, que tudo que nós estamos aqui compartilhando com você possa, de alguma maneira, enriquecer a sua vida no seu crescimento espiritual, beleza? Muito bem. Para darmos início, sempre aquele recadinho maroto, né, para que você possa estar nos ajudando aí, né, no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações, né? Você que já é inscrito, ativa o sininho se você não ativou ainda. Por quê? Esse sino é importante porque todas as vezes que nós colocarmos aqui um vídeo ou uma transmissão, uma live, você será notificado no seu celular, no seu e-mail, aonde o YouTube mandar nos seus contatos, para que você acesse e assista, tá bom? Também é importante que você deixe seu like para que o vídeo se torne relevante no algoritmo do YouTube e ele possa ir naturalmente, né, automaticamente, ir disponibilizando o conteúdo desse vídeo para outras pessoas que têm interesse nesses assuntos relacionados com a palavra de Deus, né, com questões espirituais. Portanto, o seu like é muito importante, né? Se você não deu o seu like ainda, pode dar agora, é tranquilo, não precisa sair da transmissão para poder deixar o seu joinha aí, tá bom? Um outro detalhe é pedir para você compartilhar esse link com mais alguém, do seu rol de amizade, do seu rol de contatos aí no WhatsApp ou em outras plataformas, que você possa aí pegar o link, né, copiar e enviar para outros, para que você também possa abençoar outras pessoas com o conteúdo dessa transmissão, tá bom? Outro lembrete que você não pode esquecer é os links que nós estamos deixando na descrição do vídeo. São 3 links. O primeiro é para você baixar o aplicativo 7Me, sobretudo se você é membro da Igreja Adventista, ali no 7Me você tem uma infinidade de ferramentas, né. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidamente acessar o meu 7Me. E ali você vai ter muitas ferramentas para você estudar a Bíblia, né, e compartilhar a palavra de Deus. Então está aqui vamos dizer assim, a tela inicial do 7Me, né, deixa eu ver aqui, ver meu nome, acho que não vai dar certo não, aqui ó, tá vendo essa tela aqui? Aí se você acessar aqui embaixo, na parte de baixo, tem uns ícones, aí você acessa o livrinho aqui ó, tem um livrinho, você vai perceber aqui o tanto de ferramentas que tem aqui, né, tem Tem Bíblia, tem o livro Grande Conflito para você ler, tem o Reavivados por Sua Palavra, tem as meditações de juvenil, aliás, de jovem, da meditação da mulher, tem a meditação do pôr do sol, para você usar no culto do pôr do sol, tem a meditação diária para você usar no culto, tem as lições da escola sabatina aí, né, dos adultos, dos jovens, tem o comentário da lição, o informativo do dia, né, tem o inário, você acessar o inário também, tem livros digitais, tem muita coisa bacana aqui, tem material para criança, enfim, tem os sites da igreja, né, das instituições da igreja, da ADRA, da Superbom, da casa, para que você quiser comprar algum livro, publicado pela editora da Igreja Adventista, então tem aqui o site da casa, o link, né, então é muito bom esse aplicativo, tá certo? Principalmente para você que é servo, aliás, é membro da Igreja Adventista, tá bom? Deixa eu sair aqui. Então é muito importante você baixar, né? O segundo link é um grupo de oração que tem dentro do 7Me. Eu criei um grupo chamado Administração Eficaz, que é um grupo para a gente estar orando aí durante a jornada, tá bom? Então, o segundo link, o primeiro link é para baixar o aplicativo, o segundo link é para você acessar o grupo de oração. Obviamente, se você acessar o segundo link diretamente, ele vai levar você para o 7Me para você baixar e automaticamente entrar aí no grupo de oração. E o terceiro link que eu vou compartilhar com vocês aqui está na descrição, é o link do livro que estamos estudando, Conselhos sobre Mordomia, né?
como eu falei, a minha edição ela só tem um nome diferente, Administração Eficaz, mas o título original é Conselhos sobre Mordomia. Então, você vai poder baixar ele gratuitamente, né, no PDF, que eu vou deixar o link aqui na descrição, o terceiro link na descrição, e você pode baixar para ler no seu tablet, no seu celular, ou até mesmo no seu notebook, aí no seu computador, tá bom? E se você quiser comprar, você pode dar um Google aí no site da Casa Publicadora Brasileira, e você busca lá por Conselho sobre Mordomia. Eu acredito que até o Administração Eficaz você consegue com esse título, né? E você pode comprar ali online e a casa vai mandar para sua casa um livro físico. Se você é daqueles que gosta de pegar o livro físico e ler ele, tá bom? Muito bem. Então vamos lá aqui, vamos iniciar o estudo, né, do dia de hoje. Vamos estudar o capítulo 12. Capítulo 12, deixa eu colocar aqui a tela para você. Capítulo 12, uma prova de lealdade, tá bom? Mas antes de estudarmos, vamos fazer uma oração para que Deus abençoe o estudo do dia de hoje, tá bom? Feche seus olhos e abra seu coração. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos diante da tua palavra, diante dos nossos irmãos que estão aqui e amigos que estão aqui assistindo. Que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração através das mensagens escritas pela tua serva Ellen White e também da tua palavra. Queremos crescer em graça, queremos crescer em fidelidade, queremos crescer como mordomos do Senhor nesta terra. Mas sem o Senhor é impossível, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E por isso nós estamos aqui clamando a tua presença em nosso meio, na nossa vida, para que a bondade do teu Espírito nos alcance e transforme a nossa vida, para que nós sejamos mais semelhantes a Cristo. Que o Senhor nos abençoe com o estudo deste dia. Vamos estudar aí o capítulo 12, que o Senhor fale aos nossos corações. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é isso aí, queridos. Administração Eficaz, capítulo 12, uma prova de lealdade, né? Uma prova de lealdade. Queria começar aqui lendo o texto bíblico para vocês, Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Bom, o contexto desse verso é, obviamente, a prosperidade do povo de Deus. Mas ele está dizendo aí que a prosperidade do povo está relacionada com a fidelidade. Prosperidade, ela não acontece sem a fidelidade. E Deus está dizendo aí para o povo de Israel, e obviamente para nós que estamos lendo, né, este versículo, que devemos honrar o Senhor com as primícias da nossa renda. Ou seja, e te encherão. As primícias os primeiros frutos da nossa renda, ou seja, a primeira partilha, quando nós recebemos os nossos rendimentos, e no tempo de Israel os rendimentos, né, eram os rendimentos da agricultura. Então, toda vez que começava o período da colheita, aqueles primeiros frutos colhidos antes da grande semeadura, Deus está dizendo que era para honrar o Senhor, oferecendo essas primícias. Porque, em assim fazendo, o povo seria ricamente abençoado na colheita principal e os celeiros do povo, né, os lagares de vinhos, transbordariam. Ou seja, eles ofereciam aquelas primícias, né, na certeza de que Deus ia fazer uma grande colheita quando chegasse o período da colheita. Ou seja, Deus diz assim, ó, quando eu te der os primeiros frutos, em gratidão, você já oferece no templo esses primeiros frutos, porque eu vou te garantir uma grande colheita. Se o povo fosse infiel na entrega desses primeiros frutos, dessa primeira partilha da sua colheita, Deus não ia abençoá-los no final. Por que não ia abençoá-los? Por falta de fé. Só por isso. Isso aí não é uma barganha. Quando nós oferecemos a Deus os primeiros frutos do nosso rendimento, é um ato de fé, na certeza que Deus vai dar, na certeza, né, e na esperança que teremos uma grande colheita. Então, as primícias era dada ali como um ato de fé na grande colheita, né? E Deus está dizendo para nós que se nós formos fiéis
na entrega da primeira parte dos nossos rendimentos, dos nossos recursos, né? Demonstrarmos fidelidade e lealdade a Deus na entrega desses primeiros rendimentos, quando nós recebemos o nosso salário, quando nós recebemos a nossa renda e separamos o primeiro pedaço do bolo, vamos assim dizer, né? Para Deus, nós estamos depositando nele a confiança de que ele dará para nós uma grande colheita, né? Louvado seja Deus por isso. Então, por isso que esse assunto, hoje nós vamos tratar aqui de dízimos e ofertas, e o próprio título já dá a resposta do capítulo, que é uma prova de lealdade, né? Uma prova de lealdade, ou seja, quando somos fiéis na primeira parte do bolo, do grande bolo dos nossos recursos, nós estamos, na verdade, depositando fé em Deus, em providenciar tudo o que nós precisamos, né? Ela diz assim: esse texto, o que acabamos de ler, ensina que Deus, como o doador de todos os nossos benefícios, tem uma reivindicação sobre todos eles. Que seu pedido deve ser nossa primeira consideração e que uma bênção especial sobrevirá a todo aquele que honrar com esse pedido. Então, Deus, quando nós entregamos para Deus a primeira parte dos nossos recursos, nós estamos, na verdade, reconhecendo, e Deus está demonstrando isso com as palavras dele mesmo, que ele é o doador. Se nós temos o que entregar, é porque ele nos deu antes. Ou seja, se nós temos as primícias, se as primícias estão na nossa mão, é porque Deus já nos abençoou antecipadamente. Então, Deus requer que essa primeira parte retorne para ele, né? Como reconhecimento, como consideração por ele ter nos abençoado. Então, quando nós honramos a Deus com o pedido que ele faz de devolver para ele as primícias da nossa renda, do nosso rendimento, dos nossos recursos, nós estamos demonstrando, além de fé, reconhecendo que ele é o verdadeiro doador dessas bênçãos, né? Ele não dá porque nós merecemos, ele dá porque ele é bom. Porque, na verdade, nós não merecemos nada, porque somos pecadores, né? E, entre aspas, inimigos de Deus. Então, ao devolver para Deus aquilo que ele pede, né? Que é a primeira parte da nossa renda, nós estamos reconhecendo que ele é o doador de todos os nossos bens, de toda a bênção que nós recebemos, ele é o responsável por nos entregar, por sua bondade, por seu amor e por sua misericórdia. Aqui se estabelece um princípio que se vê em todo o trato de Deus com os homens. Esse princípio aí é relatado em Provérbios 3, que a gente leu no início. O Senhor colocou nossos primeiros pais no jardim do Éden, cercou eles de tudo aquilo que lhes poderia trazer felicidade. E lhes ordenou que o reconhecesse como possuidor. Deixa eu aumentar aqui, está pequenininho, talvez você não enxergue. Então, vou reler novamente. Aqui se estabelece um princípio que se vê em todo o trato de Deus com os homens. O Senhor colocou nossos primeiros pais no jardim do Éden, cercou-os de tudo aquilo que lhes poderia trazer felicidade. E lhes ordenou que o reconhecessem como o possuidor de todas as coisas. Fez crescer no jardim toda árvore agradável à vista ou boa demais. Aliás, ou boa para comer. Mas dentre elas fez uma reserva. De todas as demais, Adão e Eva poderiam comer livremente. Mas sobre essa única árvore, Deus disse: dela não comerás. Então, o princípio das primícias, lá do capítulo 3 de Provérbios, diz que é dele. As primícias pertencem a Deus. E esse princípio foi estabelecido no Éden, quando Deus deu todas as coisas para Adão e Eva e disse que apenas uma eles não poderiam tocar. Aí Ellen White afirma que aí, ou seja, nessa frase, dela não comerás, nessa expressão, nessa ordenança divina, estava a prova de sua gratidão e lealdade a Deus. Ou seja, não tocar naquilo que Deus disse que não tocasse é obviamente um indicativo que Deus estabelece para testar, provar a gratidão e a lealdade dos homens a Deus. Então, quando Deus disse para Adão: não toca nessa árvore, porque vocês vão morrer. Vocês não vão comer dela, beleza? De todas as outras vocês vão, mas essa vocês não vão comer. Deus estava pedindo para eles que se eles atendessem aquele chamado de Deus, aquele pedido de Deus,
eles continuariam vivos e eternos e não passariam pela morte. Aquilo era a prova do amor de Adão, da sua gratidão e da sua lealdade, da sua fidelidade a Deus. Então, aqui no Éden tem o princípio do dízimo e da oferta. Aí ela diz assim, continua dizendo, deixa eu voltar aqui. Os produtos da terra, abundantes colheitas, os tesouros de ouro e de prata são dádivas suas, ou seja, de Deus. Casas e terras, o alimento e o vestuário, colocou-os na nossa posse, na posse dos homens. Ou seja, Deus colocou, é dele, mas ele colocou nas nossas posses. Beleza? A gente possui esses bens, essas dádivas, mas é dele, né? Pede que o reconheçamos como doador de todas as coisas. E por essa razão diz: de todas as vossas posses, reserva a 10ª parte para mim, além das dádivas e ofertas que devem ser trazidas à casa do meu tesouro. É essa provisão que Deus fez para levar avante a obra do Evangelho. Então, resumidamente, é nessa citação, o que Deus está dizendo? Aliás, o que ele vai estar dizendo aqui? Que tudo que Deus deu aos homens, as abundantes colheitas, o produto da terra, o ouro, a prata, são de Deus, são dádivas de Deus, são presentes de Deus para nós. As casas, as terras, o alimento, o vestuário, Deus colocou sob a posse administrativa dos homens. É dele, mas ele deixou que o homem deixou sob a posse, sobre a administração dos homens, mas pertence a ele, né? E por isso que quando Deus nos dá, ela diz: por isso, por essa razão, porque pertence a Deus e está sobre a nossa administração, ele pede uma 10ª parte, que é o dízimo, além das ofertas. Ou seja, não é só os dízimos que pertencem ao Senhor, mas as ofertas também são, né? E por isso ele pede que nós depositemos em seu tesouro, na casa do tesouro, né? Na casa do tesouro de Deus. E interessante aqui, essa última frase que está em amarelo aí para vocês, ela diz assim: essa é a provisão que Deus fez para levar avante a obra do Evangelho. Então, o que mantém a obra são dízimos e ofertas e nada mais. Então, a obra não deve ser mantida por rosa ungida, né? por barganhas, né? Por dinheiro público, né? Por, enfim, recursos são variados, né? Mas a obra de Deus ela é mantida pelos dízimos e as ofertas entregues pelas mãos dos seus servos, né? Dos seus filhos. Então, o que Deus estabeleceu para a manutenção da igreja, para o avanço da obra de Deus, da obra do Evangelho, são os dízimos e as ofertas. Quando nós somos fiéis dizimistas e fiéis ofertantes, pactuantes, que a gente já falou disso aqui, do pacto, que significa, né? O pacto sistemático são aquelas ofertas regulares. Existem 2 tipos básicos de oferta. As ofertas sistemáticas regulares, que é aquela que a gente chama de pacto, e as ofertas que a gente chama de sacrifício, mas é as ofertas que você doa além do seu pacto. Ou seja, Deus ele estabeleceu esse sistema de dízimos e ofertas para a manutenção da sua obra. Mais nada. Ele não precisa de mais nada, só da sua fidelidade em ser dizimistas e fiel pactuante. Foi esse sistema financeiro que Deus estabeleceu, não foi outro. Não foi outro. Usa-se a mesma linguagem quanto ao sábado que se usa na lei do dízimo. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20:10. Não tem o homem o direito nem poder para substituir o 7º dia pelo primeiro. Os costumes e ensinos dos homens não diminuirão as exigências da lei divina. Deus santificou o 7º dia. Então, a mesma base que sustenta, a mesma base bíblica que sustenta o dízimo é a mesma para o sábado. Ou seja, Deus te deu 6 dias para você e pediu que um não fosse tocado, que um fosse honrado como do Senhor. E esse é o 7º dia, que é o sábado de Deus. Então, o princípio lá do Éden, da árvore, né, é a base que estabelece o dízimo e também a base que estabelece o sábado. Ela está dizendo isso aí.
assim como o sábado é sagrado, não pode ser tocado, pertence a Deus, Deus também deu essa ordenança sobre o dízimo. É um recurso que Deus santificou, é santo ao Senhor, várias passagens bíblicas apresentam isso, para que seja usado para a obra. Não pode ser tocado, então pertence a Deus. Ou seja, a maior parte dos recursos que Deus coloca em nossas mãos é nosso. Ou seja, ele deixa que a gente use para atender às nossas necessidades. Mas tem uma parte desse recurso que ele quer que retorne para que o evangelho possa ser pregado. E essa parte que ele quer que retorne são os dízimos e ofertas. Essa porção específica de tempo, que é o sábado, separada pelo próprio Deus para culto religioso, continua hoje tão sagrada como quando pela primeira vez foi santificada pelo nosso Criador. Então, o sábado é sagrado até hoje e será até o fim. De igual maneira, o dízimo de nossas rendas é santo ao Senhor. O Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá a do sábado, pois pressupõe a validade de ambos e explica sua profunda importância espiritual. Então, não precisava do Novo Testamento Jesus trazer a, a repetição do mandamento, porque quando você estuda o sábado ali no Novo Testamento, nas atitudes de Cristo, nos ensinos dele, você percebe que ele está reforçando a guarda do sábado como está na lei, e não como estava na tradição dos homens, dos judeus, da sinagoga. De jeito nenhum. Jesus veio e dentre tantas coisas que ele ensinou, ele demonstrou a verdadeira guarda do sábado. Então, não estava no pensamento de Cristo abolir o sábado. Né? Assim também, é, assim também os dízimos. Os dízimos e as ofertas sustentam a obra de Deus, né? Usado para a honra e a glória do Senhor. Então, ela tem, no dízimo, ela não é estabelecida assim, como é no Antigo Testamento, porque não há necessidade disso. Não há necessidade, ela está válida. E é por isso que esse assunto, ele não é exaustivamente apresentado no Novo Testamento, porque não há necessidade. Já era um assunto extremamente, era um ponto pacífico no meio do povo, a devolução dos dízimos e as ofertas, como também a guarda do Santo Sábado do Senhor. Enquanto nós, como um povo, estamos procurando dar fielmente a Deus o tempo que ele conservou como seu, não lhe daremos também nós aquela parte dos nossos meios, dos nossos recursos que ele exige? Ou seja, se nós estamos procurando fielmente guardar o sábado, será que também não vamos buscar fielmente devolver para Deus aquilo que ele pertence, dos nossos recursos, que são os dízimos e as ofertas? Esse paralelo que Ellen White está perguntando aqui para nós. Ou seja, se nós somos fiéis guardadores do sábado, porque sabemos que o sábado pertence a Deus, por que a gente também não leva a sério também aquilo que Deus disse que era sagrado a ele? Dízimos e ofertas. Né? Como Abraão, assim como Abraão, devem dar o dízimo de tudo quanto possuem e de tudo o que recebem. O dízimo fiel é a parte do Senhor, retê-lo é roubar a Deus. Deve todo homem trazer livre, voluntária e alegremente os dízimos e ofertas à casa do tesouro do Senhor, pois em fazê-lo assim há uma bênção. Nenhuma segurança há em reter de Deus a parte que lhe pertence. Ou seja, o exemplo de Abraão deve ser o nosso. Abraão devolveu em oferta ao Senhor o dízimo de tudo que ele possuiu e de tudo que ele recebeu. Então, o dízimo é de toda a nossa renda. Se você tem várias fontes de renda, se você tem uma, duas, três, você precisa dizimar. Eu conheci uma pessoa que ela era funcionária pública, né? E ela tinha dois negócios. Ela tinha sua profissão, não era um funcionário público, e ele ainda tinha mais duas fontes de renda, mais duas fontes de renda. Só que ele só dizimava e ofertava da primeira renda, que era da repartição pública que ele trabalhava. Ele não devolvia, essa pessoa não devolvia nem na segunda fonte de renda e nem da terceira, só da primeira. Está errado? O dízimo, como Abraão disse, de tudo que o Senhor, darei o dízimo ao Senhor de tudo. Ou
seja, o dízimo deve ser dado de tudo quanto possuem e de tudo que vocês recebem, de toda a renda. Se você tem uma fonte de renda só, beleza, você vai devolver o dízimo e a oferta dessa renda. Se você tem 3, 4, 5 fontes de renda, ou se você faz negócios esporadicamente, né? Tem gente que é muito safo, né? Muito inteligente para negociar, e às vezes ele tem um trabalho fixo, né? Numa repartição pública ou numa empresa, mas quando ele vê uma oportunidade de ganhar o dinheiro numa transação comercial, ele vai lá e executa. Aquilo vai dar um rendimento, se tornou uma segunda fonte de renda. Então, você lucrou com aquele negócio, né, com aquela transação comercial. Comprou mais barato e vendeu num outro preço e lucrou aí nessa negociação. Então, o dízimo deve ser dado de toda a nossa renda. Tudo que vem para nós, que agrega valor à nossa renda, deve ser dizimado e ofertado. Percebe? Então, reter isso é uma maldição. Ela está dizendo aí. Quando nós devolvemos os dízimos e as ofertas de forma livre, voluntária e alegre, meu amigo, é uma bênção. Há uma bênção sobre os adoradores que são fiéis nessa questão. E ela termina essa citação categoricamente dizendo que não há nenhuma segurança reter de Deus a parte que pertence a ele. É roubar. Ela diz aí, né? Retê-lo é roubar a Deus. Aí ela diz, tal era a prática dos patriarcas, falando aí de Abraão e de Jacó na questão da devolução dos dízimos. Era a prática dos patriarcas e profetas, antes do estabelecimento dos judeus como nação. Lembre-se que de Jacó e Abraão não existia ainda a nação de Israel. Não existia. Então, bem antes da nação de Israel aparecer, e todo aquele sistema do santuário, né, os sacerdotes separados para fazer a administração do santuário, antes disso acontecer como norma, os patriarcas já devolviam dízimos e ofertas para Deus. Mas quando Israel se tornou um povo distinto, definida, o Senhor lhe deu definida instrução sobre esse ponto. Todas as dízimas do campo, da semente, todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Ou seja, está falando aí que o dízimo é santo ao Senhor. Essa lei, essa lei, essa lei não deveria caducar com as ordenanças e ofertas sacrificiais que tipificavam a Cristo. Enquanto Deus tiver um povo na terra, suas reivindicações sobre eles serão as mesmas. Ou seja, o que ela está dizendo aí, explicando para nós, é que os dízimos, a lei dos dízimos e as ofertas, não caducaram com as outras ofertas de sacrifício que apontavam para Cristo. Não, porque elas têm funções diferentes. O que caducou são os sacrifícios, as ofertas de animais, que representava Cristo. Mas os dízimos e as ofertas permanecem até hoje, porque Deus tem um povo na terra que está continuando a sua obra. E precisa a obra continuar sendo mantida. Então, os dízimos e ofertas eles não caducaram com a morte de Cristo. O dízimo de todas as nossas rendas é do Senhor. Reservou para si, Deus reservou para si o dízimo e as ofertas, para ser empregado em fins religiosos, ou seja, o avanço da obra. E santo é. Nada menos que isso aceitou ele em qualquer dispensação. Ou seja, em nenhuma dispensação, desde Adão e até os dias, né, finais do tempo, não há nenhuma orientação de Deus abolindo, né, abolindo essa sistemática financeira da obra missionária do Senhor. Não há nenhuma orientação que diz, acabou, o dízimo não é para ser devolvido mais, a oferta também não. A negligência ou adiamento desse dever provocará o desagrado divino. Se todos os professos cristãos trouxessem seus dízimos fielmente a Deus, seu tesouro estaria cheia e a obra, como a gente viu no assunto passado, no capítulo passado, e a obra estaria 10 vezes mais avançada, né? O sistema especial de dízimo baseia-se em um princípio tão duradouro como a lei de Deus. Esse sistema foi uma bênção ao povo judeu. Do contrário, o Senhor não lhe haveria dado. Assim será igualmente uma bênção aos que o observarem até o tempo do fim, até o fim do tempo. Então, ela está afirmando aí, né, que os dízimos eles têm a mesma duração da lei.
da lei de Deus. Mesma duração, são eternos. Enquanto existir povo de Deus e Deus vai sempre existir, né? Mas enquanto tiver Deus no universo, né? Eu estou falando aqui de forma reflexiva. Enquanto Deus existir, vai existir o seu povo. E enquanto existir o seu povo, vai existir o sistema de dízimos e ofertas, porque é um sistema que é um sistema de adoração, um sistema de adoração a Deus. Todo adorador que adora o seu Deus, adora entregando para ele as suas ofertas. Né? Nosso Pai Celeste não instituiu o plano da doação sistemática com o intuito de enriquecer-se. Não. O intuito de Deus, por isso que é tão pouco, quando você observa toda a sua renda, o que Deus pede, uma porcentagem, 10% de dízimo, e uma porcentagem também de oferta, quando você junta o que fica na sua mão e o que vai para a casa do tesouro, o que vai para a casa do tesouro é muito pequena, é muito menor. Só que, por que acaba se tornando um montante? Porque o pouquinho que eu entrego, com o pouquinho que o seu João entrega, o pouquinho que Dona Maria entrega, esses pouquinhos vai se juntando, vai fazendo um bolo grande, e Deus consegue manter a sua obra funcionando. Beleza? O intuito não é enriquecer a igreja e enriquecer ninguém, né? Mas para que o mesmo fosse, ele diz assim, mas para que o mesmo, ou seja, esse plano de doação sistemática, não era para enriquecer, mas para que se tornasse uma grande bênção para a humanidade. Viu Deus que o referido sistema era exatamente o que o homem necessitava. Ou seja, o homem, o ser humano, necessita viver esse plano. Há uma necessidade espiritual do homem para viver esse plano, do ser humano a viver esse plano. Porque é esse plano que retira do nosso coração o egoísmo, que retira do nosso coração a mesquinharia, retira do nosso coração a condescendência com os desejos. Né? Beleza? E a gente já viu, né, nos primeiros capítulos que estudamos, que o egoísmo, a cobiça é idolatria. Ou seja, quando nós somos fiéis, depositários da obra de Deus, ou seja, quando devolvemos para Deus o dízimo e a oferta fielmente, nós estamos deixando de ser idólatras de nós mesmos. Então, é uma bênção. Deus desenvolveu esse sistema financeiro para a manutenção da sua obra, não para enriquecer a obra, mas para que fosse uma bênção na vida das pessoas. Devemos fazer ao Senhor a primeira doação de todas as nossas receitas. Aqui a Ellen White está dizendo o seguinte, que o dízimo e a oferta deve ser considerado como uma receita. Né? Ou seja, eu recebi o meu salário, o meu soldo, meu rendimento, meu lucro. Então, com aquele lucro, eu vou repartir ele para várias coisas. Eu vou repartir ele para pagar conta de luz, para conta de água, para fazer o mercado, para pagar material escolar das crianças, roupa, enfim, comida, tudo. Eu vou usar para tudo. Aí ela diz, a primeira doação, a primeira saída que precisa ser feita é a saída da parte de Deus, porque não é nossa. É como um empresário que tem vários funcionários, né? Ou seja, ele para tirar a parte dele ele cumpre primeiro a parte dos empregados, senão os empregados vai ficar desprovido. Então, ela está dizendo aí, em outras palavras, que a primeira parte tem que ser a de Deus, certo? Porque, com certeza, se a gente deixar a parte de Deus por último, não vai existir a parte de Deus. A gente sabe disso. Então, por isso que Deus disse assim, as primícias é minha. Porque a obra de salvação é mais importante do que qualquer outra obra na terra. Quando a gente fica assim, mas por que eu tenho que separar primeiro para Deus? Eu tenho conta para pagar, eu tenho remédio para comprar, eu tenho tanta coisa para. Esse dinheiro é tão pouco, e ainda vou tirar uma parte e devolver para Deus. Gente, porque a obra de salvação é mais importante do que qualquer outra. A obra de salvação das pessoas é mais importante do que a faculdade do seu filho, do que a sua faculdade. A obra de salvação de pessoas é mais importante, olha só o que eu vou dizer, é mais importante do que o nosso bucho cheio. E, obviamente, que o pouco que nós vamos tirar, que é uma porcentagem mínima, 10% de dízimo e uma outra porcentagem para oferta, ela não vai quebrar a gente. A gente não vai ficar mais pobre. A gente viu outras passagens que ela vai dizer assim, não é doar que nos deixa pobre, é reter que nos deixa pobre. Porque quando nós retemos o que é de Deus, as bênçãos de Deus vai deixar de cair
porque vamos deixar, já falamos disso, né? Vamos deixar de ser um canal fluidor das bênçãos de Deus para a humanidade, para a salvação das pessoas. Então, por isso que Deus, ele sabiamente diz assim, ó, a primeira parte é minha, as outras é sua. Eu deixo 90%, 9 partes vai, né? 90% do recurso, ou 80% do recurso vai ficar na sua mão, a maior parte vai ficar na sua mão, para você viver com essa parte. Mas a minha obra, a minha missão precisa ser concluída. E por isso que Deus pede que a primeira doação seja a, a doação para a obra de Deus, né, os dízimos e as ofertas. No sistema de beneficência ordenado aos judeus, ou deles se exigia duas coisas, né? Ou deles se exigia que levassem ao Senhor as primícias de todas as suas dádivas, ou seja, eles levavam as primícias mesmo, né, sem o produto, né? Fosse o aumento de seus rebanhos e manadas, como no produto dos campos, pomares ou vinhedos, ou deveriam eles redimi-las, dando em substituição equivalente, ou seja, está dizendo duas coisas aí. Ou o povo, na época dos judeus, levava suas dádivas, né, os seus recursos, seus dízimos e ofertas em material mesmo, né, em rebanho, em alimento, eles levavam, mas quando eles não conseguiam levar os produtos da terra, né, dizimados ali, seja fossem animais, seja fossem alimento, eles poderiam redimi-las, ou seja, vendê-las e levar o valor. Né? Então, vamos supor, eu tenho um bode para dar de oferta ao Senhor, mas era longe, né? Para chegar em Jerusalém era longe. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalhasse se fosse pastor de ovelhas mesmo, rebanho de ovelhas. Então, quando a minha, o meu rebanho crescesse ali, eu tivesse 100, um exemplo, e as minhas ovelhas fêmeas produziu juntas mais 100 ovelhas daquele ano, então quanto foi que aumentou? 100. Então, de 100 é 10. Então, você parar 10. Eu não tenho, nos tempos de hoje, vamos supor, eu não tenho condições de levar 10 ovelhas e entregar na igreja. Chegar para o tesoureiro da igreja, para o pastor, e dizer assim: olha aí, ó, meu dízimo, entregar 10 animais. Não faz sentido. Aí Deus disse: você pega esses 10, vende, né, redime, ou seja, vende, né, e pega o valor que deu as 10, se deu R$ 1.000, se deu R$ 10.000, se deu R$ 500, é o valor comercial daquele produto, você pega tudo e deposita na casa do tesouro. Que era assim que fazia. Às vezes, as distâncias que o povo ia para Jerusalém, para entregar as ofertas na casa do tesouro em Jerusalém, era longe. Podia o animal morrer na viagem e tudo mais. Então, o que eles faziam? Eles vendiam lá e levavam o valor para o templo, entendeu? Então, era dessas duas formas, mas Deus não abria mão de que fosse entregue. Se fazia adaptações por causa do contexto da época, mas deveria ser entregue. A parte de Deus deveria ser entregue de uma forma ou de outra. Quão diversa é a ordem? Quão diversa é a ordem de coisas nos nossos dias? As reivindicações e exigências do Senhor são deixadas para o fim, se é que recebem alguma atenção. No entanto, nosso trabalho necessita de 10 vezes mais meios agora do que necessário nos judeus. Se a missão dos judeus já era difícil e Deus exigia que a obra fosse mantida pelas ofertas e os dízimos do povo de Israel, ela está dizendo aí que hoje, nosso desafio hoje é 10 vezes mais do que era na época dos judeus, do povo de Israel. Hoje, há uma necessidade de recursos ainda muito maior. Os nossos desafios são enormes. A grande comissão dada aos apóstolos foi a de irem a todo mundo e pregar o evangelho. Né? Mostra isso a extensão da obra, ou seja, ir por todo mundo. A extensão da obra é o mundo todo. Não é só o seu bairro, não é só ali nas imediações da sua igreja local. Não. A missão, a grande comissão é para alcançar o mundo todo. E Deus decidiu envolver o povo, né, o seu povo, né, espiritualmente falando, os salvos, para que essa obra avançasse. E a crescente responsabilidade, veja, está dizendo assim, a missão é o mundo todo.
né? O campo missionário da gente é o mundo todo, todos os países, todos os territórios, tribo, língua e povo. Aí ela assim, isso aí mostra qual é a extensão da obra e a crescente responsabilidade que repousa sobre os seguidores de Cristo nos nossos dias. Ou seja, está na mão dos seguidores de Cristo cumprir a grande comissão. Então, se na época dos judeus a missão deles era a mesma, certo? Mas imagina a quantidade de pessoas que tinha naquele tempo e a quantidade de pessoas que tem hoje. Hoje é muito maior. Na época dos judeus, do povo de Israel, não existia 7 bilhões de pessoas na Terra. Hoje existe. Então, se naquele tempo o desafio era menor e Deus estabeleceu o sistema financeiro de dízimos e ofertas para a manutenção da obra, imagina hoje. Não tem como. Se a lei exigia dízimos e ofertas milhares de anos atrás, quão mais necessários são eles agora. Se ricos e pobres deviam dar uma importância proporcional à sua prosperidade na economia judaica, isso agora é duplamente indispensável. Então, o sistema que Deus estabeleceu, ele é possível ser executado tanto para rico como para pobre. O sistema de dízimos e ofertas que Deus estabeleceu na Bíblia, né, para o povo de Israel, tanto rico como pobre pode contribuir. Não é um sistema que privilegia o rico e em detrimento do pobre, ou vice-versa. Não. Deus estabeleceu um sistema que atende, que tanto o rico como o pobre pode participar. O rico e o pobre não participam se eles forem, como a gente vem falando aqui nos estudos, se eles forem egoístas, se eles forem egocêntricos, se eles forem idólatras de si mesmo. Mas, se eles são fiéis servos do Senhor, ricos e pobres, devem entregar para Deus aquilo que pertence a Ele de forma proporcional à sua riqueza, né, de forma à sua prosperidade. E hoje essa responsabilidade é duplamente mais importante, porque os desafios hoje do povo de Deus são maiores do que do antigo povo de Deus. Beleza? Então, terminei aqui, né? Então, essa é a última citação. Então, se no tempo de Israel havia uma necessidade de dízimos e ofertas, meu amigo, os desafios que nós temos hoje são muito maiores. Então, por isso que ela disse aí, né? Deixa eu voltar aqui. Por isso que ela disse aqui, ó. Se ricos e pobres deviam dar uma importância proporcional, deveriam dar uma importância proporcional à sua prosperidade no judaísmo ali, né, na economia judaica, isso agora é duplamente dispensável. Ou seja, o nosso desafio é dobrado, mais do que os dos judeus. Beleza? Então, é uma prova, quando você é fiel dizimista e fiel ofertante, né? Isso é uma prova de fidelidade a Deus, uma prova de lealdade a Deus e a demonstração do seu compromisso com a causa de Deus. Percebe? Então, não é só, estou dando dinheiro para a igreja. Não. É uma prova de fidelidade a Deus e do seu compromisso com as coisas de Deus. Se você deseja ser leal a Deus, um fiel dizimista, um fiel pactuante, eu vou orar por você nesse momento. Que Deus abençoe sua vida para que você se torne um verdadeiro mordomo, um servo fiel e leal ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo estudo do dia de hoje, onde aprendemos que a devolução sistemática dos dízimos e as ofertas não é apenas para o sustento da obra, não é apenas para o sustento de pastores, obreiros e missionários ao redor do mundo. Não, é uma prova de lealdade, é uma prova de fidelidade, é uma expressão, de gratidão do nosso coração pelaquilo que o Senhor fez por nós. Portanto, Deus, para todos que estão assistindo esse vídeo, essa transmissão, que o Senhor derrame o seu espírito em porção dobrada sobre a nossa vida, para que sejamos fiéis nessa questão, fiéis depositários do reino de Deus, que sejamos fiéis dizimistas, fiéis ofertantes, pactuantes, para que a obra de Deus seja continuamente suprida, para que os projetos e as intenções missionárias desta igreja possam ser cumpridas, porque o teu povo está investindo, contribuindo para que a obra de Deus, o evangelho, avance em todas as partes do mundo e para que o tempo da tua volta seja abreviado.
Por isso, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem falado aos nossos corações durante essa jornada, para nos transformar a vida, o coração, a nossa disposição missionária, para que sejamos fiéis mordomos do Senhor. Que a tua graça nos alcance, que alcance a nós mesmos, que alcance a nossa família e que alcance a tua misericórdia, alcance a nossa igreja. Obrigado por tudo, ó Deus bendito. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É isso, meus amados. Que Deus abençoe você, te faça feliz e o fiel ofertante, um fiel dizimista para a hora, para a honra e para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo da nossa jornada. Até o nosso próximo tema. Que Deus abençoe sua vida.